Então, ó, até agora a gente falou muito de carboidrato, de gordura, né? E tem muita coisa para a gente falar. É assim, são assuntos amplos, complexos, tá? E muitas vezes a gente vai ter que falar deles em questões isoladas, que é importante diante a tanta coisa que é possível a gente aprender, né? Mas agora eu vou estar falando um pouquinho da proteína. A proteína, gente, a gente tem que aumentar, né? Para quem quer ter esse processo, principalmente, né? Que a gente está falando do abdômen, né, de hipertrofiar o abdômen, né, ou até de ter ele mais sequinho, mas enfim, e do corpo em si, a gente tem que aumentar a nossa ingestão de proteína, devido à complexidade dela no nosso organismo, porque assim, ela tem um processo mais demorado para ser quebrada dentro do nosso organismo, né? E outra coisa, a proteína, ela também, em último caso, o nosso organismo ele vai recorrer a ela como fonte de energia. Lembrando, quem é a principal fonte de energia? Carboidrato. Quando a gente não ingere o carboidrato que a gente tem que ingerir, ele também vai aonde? Para a gordura, como eu falei lá no começo. A pessoa deixa de comer carboidrato pensando que ele vai direto para a gordura, mas inicialmente ele não vai direto para a gordura, né, que eu expliquei no começo. Só que assim, se ele não tem nenhum nem outro, ele vai buscar na fonte de proteína. E a fonte de proteína da gente, quem são? São os nossos músculos, é a parte da nossa a massa magra. Aí é que tá. Isso é importante falar porque assim, quando isso acontece no nosso corpo, é um desastre. Quando o nosso corpo, para buscar uma fonte de energia, ele vai na proteína. Ele vai acabar com nossos músculos. E assim, e como é que você consegue músculo? Lembrando, fazendo exercício físico, fazendo exercício de carga, né? As pessoas, acontece muito isso, gente, não somente nas pessoas que vão ficando idosas, não. Isso às vezes acontece com um jovem, tá? Mas principalmente quando você vai entrando numa idade que você vai perdendo automaticamente pelo processo da vida a sua massa magra e você mais do que nunca precisa estar melhorando isso, ganhando, procurando formas de conquistar uma massa magra e aumentar a sua massa magra para o seu bem, para a sua saúde, as pessoas muitas vezes não fazem isso, que é onde dá aquela doença chamada sarcopenia. Leia um pouco mais a respeito e observem as pessoas que você e as pessoas que moram com você, da sua família, seus amigos. Quando aquela pessoa começa a ficar, principalmente você vê aquelas perninha magrinha, braço magrinho. Você olha, a pessoa não tem mais bumbum, a pessoa não tem mais perna, a pessoa tá o caquinho, né? E às vezes só tem barriga, né? Barriga e osso, um pouquinho do osso em cima, porque embaixo, coitadinho dos ossos, não tem no músculo, não vai nem segurar nada ali. Então é que tá, vocês têm que observar muito isso. A sarcopenia é uma doença gravíssima que acomete muita gente e é por falta de proteína, né? A pessoa não tem músculo, não ingere proteína, não faz exercício físico, ela vai degringolar, vai de ladeira abaixo, muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Ao invés de ela ter uma vida melhor, uma condição de vida melhor, ela vai ficar muito sujeita a qualquer queda, ela vai estar se quebrando, né? Ela não vai ter força, não vai ter força de andar, de fazer as coisas básicas do dia a dia, que é como caminhar, que é de repente como sentar, entendeu? Ela não vai conseguir mais, que ela vai precisar de ajuda de uma bengala, de um andador e depois, infelizmente, aí vai para o pior, que é a cadeira de rodas e infelizmente ficar numa cama. Sem força mais, o corpo desanimado, sem energia e força nenhuma. Então a gente não pode deixar chegar nisso. A proteína é muito importante. Um dos principais componentes da proteína, né, que a gente fala para os nossos músculos, são os aminoácidos. Proteína, aminoácido. A gente tem que começar a lembrar aí. E a necessidade da gente aumentar a ingestão de proteína quando a gente quer hipertrofiar qualquer músculo, principalmente do abdômen, que é em questão. Então, assim, como é que a gente faz para aumentar? Também a gente tem que pensar nisso e lembrar que a proteína, ela tem a função do quê? Ela que vai ajudar a manter os nossos tecidos. Ela que vai repor os nossos tecidos, principalmente quando a gente pratica algum exercício físico. Porque assim, quando vocês fazem exercício físico e exercício com carga, acontece microlesões e tem que acontecer, é bom, né?
Então, só que quando acontece, quem é que vai regenerar os nossos músculos? São as proteínas, é a ingestão de proteínas. Então, vale muito a pena vocês entenderem. A partir do momento que vocês estão numa dieta alimentar, tem que ingerir. Estão fazendo exercício físico? Tem que ingerir. Está aumentando a carga? Tem que ingerir. Vocês estão vendo a necessidade da proteína também? E o bem que ela nos faz, porque ela é que vai regenerar as nossas lesões. E assim, e quanto mais isso vai acontecendo, nossos músculos estão aumentando. A gente está conseguindo aumentar a massa magra e hipertrofiar os músculos do corpo e principalmente dessa região que a gente está falando, que é do abdômen. Então, assim, o que vocês têm que lembrar? Quanto mais microlesões que a gente causa, mais proteína a gente tem que ingerir. Não pode esquecer disso também, né? E assim, quanto mais o músculo foi castigado, né? Que a gente brinca que tem que castigar o músculo, senão não vai ter efeito, gente. Né? A pessoa foi ali na academia e fez um negócio fraquinho, não pegou peso, não vai castigar o músculo, não vai ter microlesão e não vai precisar de tanta proteína. Mas assim, não vai conseguir nada do que ela realmente, qual é o objetivo dela. Isso que é importante vocês saberem. Então, e agora a gente vai estar falando do quê? Quais são os tipos principais, né, de proteínas, né? Na verdade, gente, a gente consegue ingerir, né, proteína como a fonte animal e a fonte vegetal. Também vou falar, respeito e entendo qualquer pessoa. Eu, particularmente, eu amo proteína animal, amo também a vegetal, mas eu não deixo de consumir a proteína animal, tá bom? Então, mas vai de cada um. Aí é que tá. É que na hora que a gente fala na ingestão de proteína, o que acaba acontecendo? A proteína vegetal, muitas vezes, a gente tem que consumir uma quantidade muito maior, tá? Para a gente conseguir, que a gente chama de bater os nossos macros. Às vezes a gente não consegue tão facilmente quando a gente é mais adepto à ingestão de proteína vegetal. Então lembrem esse detalhe. Quem for, por exemplo, um vegano, tente pesquisar, converse com o seu nutricionista, peça para ele fazer essas comparações. Muitas vezes é questão de hábito, enfim, da diretriz da vida da pessoa. Mas assim, tentem entender, porque muitas vezes você pode, quem é um consumidor mais assíduo, assim, vamos pensar na porcentagem, ou totalmente vegetal, ele tem que pensar isso, que muitas vezes ele tem que ver como conseguir bater esse macro dele, porque vai ser um pouco mais difícil. Mas aí assim, é uma questão que eu estou alertando e indicando. Procurem o nutricionista, procurem seus médicos, entendeu? Para vocês poderem entender como vocês conseguem bater esses macros, porque inicialmente é isso. A quantidade é muito maior, então você acaba comendo muito. E cuidado também que dependendo o que vocês estão ingerindo, a sensação de estufamento é muito grande, forma muitos gases na gente. É doido falar, mas é verdade. E você se sente estufado com aquela sensação de gás dentro de você. Então comece a observar também se você está tendo esse tipo de reação. Agora, voltando na proteína animal, que também a gente tem que saber dosar, né? Porque assim, onde a gente encontra as proteínas animais também que a gente fala, né? A carne, lógico, mas tentem ver carnes também quando vocês forem fazer as suas substituições e forem comprar nos mercados, enfim, tentar comprar carne que não tenha um percentual de gordura muito grande dentro dela. A gente indica muito, e eu consumo muito patinho, por exemplo, é uma carne excelente. Lógico, de vez em quando como uma carne gordinha, uma delícia, né? Uma picanha, entendeu? Mas assim, a gente não pode estar consumindo sempre. Mas uma das principais fontes de proteína animal é a carne bovina, né? Que a gente fala muito. Mas não é só a carne bovina, a gente fala muito também do leite e os derivados do leite. Cuidado para quem é intolerante à lactose como eu, vocês têm que optar e buscar no mercado produtos zero lactose, né? Cuidado também que muitas vezes as pessoas pensam que o leite, muitas vezes é bom consumir o leite gordo. Não, gente,
Olha, o leite desnatado, para quem também não é intolerante, mas já o leite desnatado, ele é uma excelente fonte também de cálcio. Não tem gordura e cálcio, que é uma coisa que a gente precisa muito também. Então, assim, comecem a reparar nas receitas, né? No que vocês podem consumir, mas é isso, essa proteína, seja da carne, seja do leite, outra coisa, não vamos esquecer do ovo, né? Amo ovo, gente, não sei vocês, mas eu amo ovo. Ovo cozido, ovo frito, omelete, entendeu? E o ovo também vai em muitas receitas, a gente não pode esquecer, uma excelente fonte animal. O que não pode também, quando a gente está falando de proteína, é assim, a gente muitas vezes vai comer muitos ovos durante o dia. A gente não vai comer a gema, toda a gema dos ovos que a gente vai consumir durante o dia. A gente come mais a clara, não somente a gema. Não pode, a gema vocês têm que diminuir e observar isso. Outra fonte de a proteína animal, peixe. Peixe é uma delícia, faz muito bem à saúde. Também tentem inserir essa fonte de proteína animal para vocês. Cuidado também com o óleo, né? Por exemplo, eu consumo muito atum, adoro atum, qualquer coisa com atum. E atum só tiro da latinha e como, né? Aí é que tá, vocês têm que tomar cuidado com o óleo. Apesar de ter ômega 3, se vocês não derem uma drenada, que é uma dica, vocês vão estar consumindo muito óleo também. Aí passa da quantidade que seria para o dia. Então tomem cuidado com isso também. Mas vocês entenderam como funciona um pouco das proteínas, né? E existem outras, né? Por exemplo, voltando à vegetal, a gente pode pensar na lentilha, na ervilha, no tofu, proteína de arroz, né? Que também vale a pena citar algumas que são proteínas vegetais. Eu consumo, por isso que o detalhe sempre é esse, gente. Eu não tiro nada. Então, eu adoro proteína vegetal também, mas eu tento fazer a minha dosagem para mim não extrapolar os meus macros de emagrecimento, né, de hipertrofiar o meu abdômen e outras partes do corpo. Eu tenho que observar isso também. Eu tenho que equilibrar, né, aquela conta diária que eu ensinei desde o começo, que é para vocês dividirem os seus macros em todas as suas refeições. Agora sim, gente, vamos falar um pouquinho das gorduras, né? Mas assim, ó, as gorduras também são essenciais para o nosso corpo, né? Para que a gente possa realmente viver e viver bem. Só que aí é que tá, a gente tem que saber dosar a gordura e entender os tipos de gordura. Como eu falei, tem gordura do bem, tem gordura do mal. E mesmo a gordura do bem, a gente não pode estar ingerindo muito. Mas é muito importante a gente saber equilibrar. Que nem uma das principais gorduras que são deliciosas, que nem eu amo, todo mundo sabe que eu amo, é a gordura que vem do porquinho, né? Então adoro um bacon, adoro um torresmo. Então só que a gente tem que saber dosar. Elas são importantes, elas também são necessárias, gente. Aí é que tá, também são necessárias, não só por gosto. Elas são necessárias para o nosso corpo, mas numa quantidade muito menor do que a gordura que a gente entende do bem, tá? E assim, a gordura, ela também tem uma parte importante que é do quê? Ela que vai sintetizar os nossos hormônios e outras substâncias que são necessárias aí para as atividades do nosso organismo. Então vejam como a gordura também não é só do mal, ela ajuda nisso também, principalmente que nem a mulherada, né? Não só a mulher, mas a gente pensa muito nos nossos hormônios. Então, e o que acontece? Elas são fontes de energias mais lenta, né? Isso é um outro ponto que a gente tem que destacar. E o corpo, ele aproveita, tem que lembrar disso, o corpo ele aproveita qualquer excesso de energia, né? Em forma de gordura. Ele vai fazer o quê? Ele vai estocar principalmente esse excesso de energia consumido, né, de gordura consumido, principalmente aonde a gente não quer, que é no abdômen, né? Então a gente tem que lembrar por que as pessoas vão ficando muitas vezes assim, a barriga que vai crescendo, 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 que parece que a pessoa comeu 2 melancia, né? Então a gente tem que começar a entender, quando a barriga está muito grande, que também é um perigo gigantesco. Gente, olha, a gente vai falar isso num outro assunto. Mas quando uma pessoa tem a região abdominal, que não é gordinho, gente, não é gordurinha,
a pessoa é obesa, né? Até assim, às vezes já no sobrepeso, obeso ou realmente obesidade mórbida, o risco que essa pessoa está correndo é muito grande, principalmente cardíaco, tá? Então a gente brinca, nada contra, entendam, né? A gente está falando de saúde, de bem-estar. Nada contra a quem tem a sua barriguinha, que é chamada barriguinha de chope, de experiência, de vivência. Gente, cuidado com isso. Né? Uma barriga muito grande é um grande sinal de alerta do corpo, que tem que se cuidar, que tem que correr atrás e que tem que emagrecer enquanto é tempo, antes de você ter um infarto. Né? O infarto ele pode ser fulminante, como todo mundo sabe, mas o infarto também ele pode deixar paralisado, uma parte do teu corpo paralisado, e aí realmente você não ter mais como fazer um exercício físico direito. Você só vai ter que ir para a reabilitação, para fisioterapia para o resto da sua vida, para pelo menos tentar que uma parte do seu corpo funcione direito. Então cuidado com essa região abdominal aí muito grande, tá? Vamos voltar. A questão, né, que é fogo, às vezes eu tenho que falar porque eu não aguento e eu falo. Mas assim, ó, o corpo da gente, ele armazena gordura, né, em excesso, como eu falei, na região abdominal. E a gente tem que lembrar que é o seguinte, vai entrando na nossa parte cutânea, né? Como a gente fala assim, a gente não tem a pele, né? Embaixo da nossa pele a gente não tem aquela parte que a gente chama de subcutânea, né? Ali que fica a gordurinha. Né? E que na verdade ela é usada quando necessário, mas a gente tem que lembrar, a gente não pode deixar um estoque tão grande, né? O corpo não precisa estocar tão grande, né? Principalmente gordura. Gente, ó, meio dando um resumo em questão de gordura, a gente tem que lembrar que assim, que a gente tem que diminuir a nossa ingestão de gordura ruim. E principalmente que uma outra gordura que é muito falada é que é a gordura trans, né? Que está muito envolvida em muita coisa que a gente come, principalmente bolacha, né? É uma judiação. Mas é verdade, a gente tem que tomar cuidado principalmente com a gordura trans, porque ela afeta principalmente os nossos níveis de colesterol. Então a pessoa quando ela vai lá no médico, vai fazer os exames, o colesterol dela está altíssimo. Um dos grandes vilões é a gordura e a gordura trans. Né? Agora sim, lembrem que a questão das gorduras boas também, que eu já falei, mas só para afirmar e passar um pouco mais de exemplos para vocês, que, olha, uma outra coisa que eu adoro também, tomara que muitos de vocês gostem, é o abacate. O abacate ele é uma gordura boa. Né? O ovo, que eu já falei, azeite de oliva, mas tomem cuidado com o azeite de oliva que vocês vão pegar. As castanhas, linhaça, que é uma coisa boa também, que eu esqueci de falar do peixe, eu falei. E um detalhe, gente, que é muito bom, o chocolate. Né? O chocolate é uma gordura boa. Só que a gente tem que pegar não o chocolate ao leite, que é adocicado, a gente tem que pegar o realmente que seria do cacau, o chocolate amargo. Isso é tão bom e é bom até assim para todos, mas que nem para a mulherada também. O chocolate amargo, além de dar a questão de comer um doce, principalmente as mulheres, a gente precisa mensalmente, as mulheres sabem, a gente necessita muitas vezes, dependendo do nosso período, né, menstrual, a gente precisa da ingestão de doce. Então, nada melhor do que a gente consumir um chocolate amargo. Isso vale a pena vocês lembrarem, tá bom? Então, assim, ó, pra gente, agora eu vou estar falando um pouquinho de um resumo de como a gente vai fazer para realmente fazer a hipertrofia no abdômen. Bom, resumindo, né, para a gente realmente começar a baixar os nossos níveis, né, as nossas calorias diárias aí, bater nossos macros, mas com equilíbrio e com saúde, o que a gente vai ter que começar a pensar para a gente realmente conseguir o nosso objetivo, que seria melhorar os nossos músculos, né, do abdômen, hipertrofiar os músculos, diminuir, né, para quem só quer diminuir, não quer deixar os gominhos, enfim. Mas a gente tem que começar a fazer de que forma para diminuir aí a ingestão. Primeiramente, a gente vai estar falando dos carboidratos. E lembre, gente, o que eu vou estar falando agora é por quilo de peso, hein? É muito importante vocês entenderem que é por quilo de peso. Por exemplo, para a gente começar, vocês vão estar ingerindo por dia, por quilo de peso, 2,5 gramas de carboidrato, 2,5 gramas de proteína e 1 grama de gordura. Conforme vocês forem ingerindo, fazendo essa dieta, vocês observarem que parou, né, que vocês conseguiram baixar a gordura, aí é que tá, vocês estacionaram, vocês vão lá diminuir mais um pouco de carboidrato.
o que que vocês vão fazer? 2 de carboidrato, manter a proteína e manter a gordura, que é o quê? 2 de carboidrato, 2,5 de proteína e mais 1 grama de gordura. Baixou mais o peso de novo e estacionou, aí é que vocês vão ter que começar a tomar cuidado com o carboidrato. Por quê? Vocês também não podem radicalizar e tirar o carboidrato, como eu estou falando desde o começo do vídeo. É errado, não pode, faz mal para a saúde. A gente precisa dele porque eles são fontes principais de energia, não vamos esquecer. Então, nada daquela questão doida de tirar carboidrato da dieta, pelo amor de Deus. Só que aí é que tá, vocês vão começar a diminuir por quilo, não esqueçam, aí 0,01 grama de carboidrato. Tá? Isso é muito importante porque vocês estão vendo, vocês estão fazendo uma diminuição de carboidrato, mas não pode zerar e nem deixar eles com uma quantidade insuficiente para o seu corpo, pelo que você quer fazer. Lembrando também que se for treinar tem que aumentar, não pode esquecer dessas coisas, tá bom, gente? E não esqueçam que assim, vocês não podem baixar dos carboidratos, gente, de 35 a 40 gramas, vocês não podem baixar disso por dia não. Entendeu? Que é tudo isso que eu estou falando, mas não esqueçam desse número, porque às vezes vocês ficam meio sem entender, né, de cada um. Mas lembre de cada pessoa, de cada corpo por quilo, não esqueçam disso. E depois que vocês conseguiram chegar nesse patamar que eu estou explicando, de 35 a 40 gramas, né, por dia, vocês têm que começar a pensar em baixar o quê? A gordura. Só que aí a gordura por semana, vocês podem baixar de 0,1 a 0,2 por semana. Quando vocês conseguirem observar que vocês atingiram o objetivo, vocês têm que começar a pensar também no quê? Em mudar a estratégia. Isso é importante vocês também entenderem. Porque o que acontece? Senão o corpo da gente não consegue segurar isso por muito tempo. Porque quando você chegou no seu objetivo, isso significa que sua massa magra aumentou. Se você está fazendo tudo direitinho, você equilibrou os teus macros. Você está fazendo exercício físico, está fazendo cardio, está fazendo exercício de força, isso significa que a tua massa magra aumentou. Aumentando a massa magra, gente, vocês vão precisar, aí é que tá, né? Vocês precisam, vocês baixaram o carboidrato, abaixaram a gordura, vocês vão precisar fazer uma outra estratégia, senão vocês vão acabar se prejudicando. Analisando da questão da gordura, é a mesma coisa do carboidrato. Na hora que vocês entenderam que vocês já conseguiram estacionar, né, chegar no objetivo inicial mesmo, aí eles têm que mudar de estratégia. Mas o que acontece? A questão das estratégias a gente vai falar num outro vídeo, porque é muito assunto, né? Mas até vocês chegarem nisso, eu sei que vai dar um caminho aí. E aí dá tempo da gente fazer um outro vídeo bem legal para começar a informar vocês em questões assim de outras estratégias também que vocês podem estar utilizando para melhorar e para manter, né? Porque é isso, gente, a gente corre muito atrás para a gente conseguir chegar num objetivo principal que muitas vezes é o mais difícil. Depois a gente vai ter que estar mantendo e entendendo para que lado a gente vai querer ir. Por exemplo, é o que está acontecendo comigo, o que vem acontecendo e cada dia mais isso vai se mostrando para mim que caminho eu quero seguir. Eu, Márcia, né, Marcinha, como muitos me conhecem, eu quero ser uma pessoa que esteja magra, com saúde, mas eu quero ter a hipertrofia. Eu gosto de músculo, mas eu não gosto de nada exagerado. Acho que vocês conseguem ver pelo meu corpo já. Mas eu já tenho músculo porque eu também me preocupo na massa magra, né? Eu me preocupo porque eu não tenho mais 20 anos, então eu tenho que me preocupar com a massa magra sim. Então é todo um contexto, tá bom? Mas a gente vai falar disso depois também, dessas novas estratégias. Essa outra parte do vídeo também que a gente tem que falar, e que a parte dos exercícios, de mostrar a execução de exercícios, né, voltados ao abdômen, à hipertrofia, a gente vai estar mostrando num outro vídeo separado. Lembrando que assim, gente, nessa questão a gente tem que fazer o quê? A gente tem que baixar a gordura, né? Então, a gente fez todo um ensinamento do que são os carboidratos, gordura, né, proteína, como a gente tem que trabalhar para a gente conseguir o nosso objetivo de hipertrofiar o abdômen, tá? Aí lembrando que assim, a gordura, que a gente também falou bastante, a gordura não é um passe de mágica. A gente não consegue retirar a gordura nesse processo que a gente está explicando somente do lugar que a gente quer. Aí é que está o detalhe.
do lugar exatamente que a gente quer, somente um cirurgião, não tem outro, gente, tá? Porque assim, ele realmente vai fazer a incisão ali, vai retirar a gordura do lugarzinho que você quer. Por exemplo, se é do abdômen, se é do braço, se é da coxa, se é do culote, se é das costas, enfim, só ele. Então, nesse processo, a gente tem que entender que o corpo ele vai retirar primeiro, como eu já falei, ele vai tirando a gordura do nosso corpo. E por último vai ser o lugar que tem mais gordura e que normalmente é no abdômen, tá? Então vocês têm que lembrar que assim não é um processo rápido diante do que a gente está explicando, é toda uma junção de equilíbrio, exercício físico, alimentação correta, substituição, né? Para a gente chegar no objetivo. E aí é que tá. E os exercícios, né? Vocês vão começar a me perguntar, Márcia, o que eu tenho que fazer? Só musculação? Só exercício aeróbico? Não, a gente tem que juntar os dois, a gente tem que estar fazendo a musculação. Gente, é o seguinte, a musculação, eu amo musculação, tá? E aprendi a amar ao longo da minha vida. Ela é a base para qualquer outra coisa da sua vida ou de qualquer outro esporte que você vai fazer. Se você não tiver força, resistência que você adquire com a musculação, você não vai conseguir partir tão bem para qualquer outra modalidade esportiva e até para o seu dia a dia. Só que a gente tem que juntar o cardio também, porque o cardio tem uma função importante no emagrecimento também. Lembrando que, para não ficar uma coisa confusa, a musculação, conforme vocês vão praticando a musculação, a gente vai conseguindo ter o quê? Mais massa magra. Tendo mais massa magra, ela come o quê? A gordura. Só que trabalhando junto, a gente, por tudo, mas por diminuição de gordura, a gente tem que fazer a parte cardio também. Gente, ó, uma outra coisa legal também de falar que é o seguinte, como sempre, equilíbrio. Equilíbrio agora em quê? As pessoas quando querem emagrecer, elas começam muitas vezes numa dieta maluca, né, tirando tudo que precisa para ela viver, como eu falei, mas também no exercício. Tem gente que começa a querer fazer, nunca fez exercício, aí do nada começa a querer fazer todo tipo de exercício, fazer musculação, fazer aeróbico, aí dentro do aeróbico quer correr, quer fazer jump, quer fazer bike, entendeu? Quer fazer luta, tem tanta coisa no mundo que pode fazer, mas não pode fazer tudo ao mesmo tempo e tudo de forma excessiva, porque o nosso corpo e os nossos músculos precisam descansar. Isso é tão importante, as pessoas pensam que não. Do mesmo jeito que o nosso corpo, né, uma questão de vida, a gente precisa ter o descanso, nosso sono, nosso descanso. Quando a gente pratica exercício físico, ou qualquer modalidade física, né, que movimente o nosso corpo, nós precisamos de descanso. O descanso é que vai ter o efeito nessa ajuda do nosso corpo realmente conquistar os músculos que a gente quer. Recompor os músculos, como eu falei para vocês. A gente não vai causando microlesões ao praticar exercício físico e principalmente com força? Nessas microlesões, a gente precisa de um tempo para a proteína, né, recompor. Por exemplo, né, estou citando algumas coisas que eu já comentei nesse vídeo. Então lembrem disso, o excesso até no exercício faz mal. Vocês não podem esquecer. E uma outra coisa, gente, que é tão importante, até engraçado falar, mas assim, ó, gordura não é músculo. Às vezes as pessoas, olha, eu tô musculosa. Quando você olha, a pessoa tá gorda, ela tem uma camada de gordura tão grande no corpo dela, e tá pesado, você não vê definição. Aí é que tá, quando você tem muita gordura no corpo, você não vai ver definição nenhuma nessa pessoa, tá? Você vai ver tudo redondo. Um outro exemplo também é dessas pessoas, cada um na sua, mas assim, que também usam, né? Utilizam as famosas bombas, né? Que são os anabolizantes. Então, assim, pelo amor de Deus, tomem cuidado, gente. Porque, assim, muitas vezes as pessoas pensam que nem a pessoa que toma, né, bomba, ela acha que ela tá ficando forte, musculosa. Quando você vai ver, reparem, é muito diferente. A pessoa fica com a aparência de gorda, inchado, retém líquido, muito líquido e faz tão mal à saúde, tão mal à saúde. Então tomem cuidado, tá bom? Com a gordura, com o que vocês vão, porque aquele lá falou, o amigo ali não sei da onde falou da academia ou da internet falou que é legal tomar bomba. Tomem cuidado, gente.
E pior que tem gente que toma até aquelas coisas de bomba de que comprou na casa de ração, né? Então tomem cuidado, a pessoa morre, ela lesiona o corpo, ela não sabe o mal que ela está fazendo para o corpo dela, para o coração dela. Então é possível sim ficar bem, ficar com músculo, né? Tem tanta coisa legal hoje em dia para a gente estar fazendo, e quanto mais o tempo passa, mais estudos científicos vão tendo, né? E vocês entendendo como o corpo funciona, vocês vão ter sim o corpo que vocês querem, da forma que vocês querem, mas com saúde, com beleza, mas com saúde. Então esqueçam as loucuras, seja ela qual for, ou de uma dieta restritiva demais, de retirar os nutrientes que o nosso corpo precisa, que Deus já colocou para isso, né? A gente precisa daquelas coisas para sobreviver, para viver e para ficar melhor. E mesmo assim, com você pensando que você quer atingir um corpo legal, um corpo bonito, você quer se sentir bem para você, viu gente? Aí é o detalhe, para você. Você quer olhar no espelho e falar, nossa, como eu tô bem, eu tô voltando para as minhas roupas, entendeu? Ou eu tô conquistando uma situação que eu nunca tive, tô tendo mais energia, tô mais feliz, tô mais bonito, tô fazendo minhas coisas. Lembrem de tudo isso que eu expliquei também, porque é fundamental o entendimento e não achar que mágica existe, tá? Não existe mágica para essa situação. Então, gente, ó, e a questão também da quantas vezes a gente vai fazer o exercício na semana, por quanto tempo? Vocês têm que sempre pensar também que é o seguinte, em que estágio você está? Isso é tão importante, você ter ido no seu médico, ter feito a avaliação física, ter feito também junto ao profissional da área que vai estar cuidando de você, a ficha da anamnese, que vai tirar todas as suas informações, entendeu? Você vai ter que observar tudo isso, como você é, como você está e para onde você quer ir, né? Diante, de repente, as possíveis limitações que você tem também. E assim, gente, como é que você pega do nada uma pessoa que ela está sedentária e você quer que de repente ela pratique durante a semana 5 vezes por semana de exercício, 6 vezes por semana? Ela não vai aguentar, ela vai se machucar e ela vai passar mal. Então vai ter um efeito contrário. Então o ideal, dependendo do teu estágio, 2 vezes na semana de exercício. A média de você passar ali entre o exercício, tudo na academia, 1 hora. Porque muitas vezes, para quem está começando, a pessoa começa com 10 minutos de esteira, né? Ou de bicicleta, 20, que já seria o ideal. Depois ela passa para meia hora, só que ela tem que pensar em 1 hora, porque ela também tem que, além da parte, né, cardio, que seria a bike ou a esteira inicialmente, ela tem que ir para a parte da musculação, ela tem que fazer treino de força, não podemos esquecer, tem que juntar os dois. Mas começar com esse tempo de repente 1 hora, aí você pode ir aumentando. E assim, começou com 2 vezes, já aumenta rapidamente para 3 vezes por semana, é um ideal 3 vezes por semana, tá? Para quem está começando. Agora, para quem já está atingindo seus objetivos e quer mais, e é importante mais sim para o benefício da vida, né? É você ir conseguindo, muitas vezes, você vai para 4, você vai para 5 vezes, você vai para 6 vezes, mas a gente tem que ter descanso, tá? E tem que ver a intensidade. A gente não pode praticar um treino de força todos os dias. A gente tem que dividir grupo muscular, isso é muito importante. A gente tem que diferenciar os exercícios que a gente vai estar fazendo. Então, assim, não adianta a gente começar a pensar que assim, eu comecei a fazer o exercício, fazer tudo de uma vez só, tentar ficar na academia 3 horas, 4 horas no dia, você vai só se lesionar. Então, o corpo tem que descansar, os músculos têm que descansar, vocês têm que fornecer para o corpo estímulos diferentes, né? E é isso, não pode massacrar o mesmo músculo várias vezes porque ele não vai ter rendimento. É o que eu falei do abdômen. A maioria das pessoas não vai ter um bom rendimento se fizer 400 abdominais num dia. E todos os dias. Ela não vai ter o período, como eu expliquei até agora, ela não vai ter o período de descanso, né? E ela vai estar fazendo o mesmo estímulo. E pensando assim, a gente não tem um corpo inteiro, a gente precisa trabalhar o corpo inteiro. É errado, que nem assim, às vezes as mulheres pensam de só trabalhar da cintura para baixo.
Homem pensa da cintura para cima. Não, tem que juntar. Nós temos um corpo inteiro. Nós temos que trabalhar o corpo inteiro, respeitando as limitações, o tempo de cada um, mas assim, e unindo aeróbico e musculação. Como eu falei, é tudo gradual. Vocês vão aumentando a quantidade de horas numa academia, de hora na academia, de minutos na academia, ou de vezes que vocês fazem um exercício, conforme o condicionamento e a saúde de vocês e a evolução de vocês diante a situação inicial, tá bom? Sempre procurando o seu médico. Qualquer coisa que você perceba de diferente, você tem que comunicar ao seu médico, mas também ao profissional que está trabalhando com você. Não minta, gente, não esconda, porque a partir do momento que vocês escondem uma informação do profissional que está ali para te ajudar, para te orientar, vocês estão fazendo mal para vocês mesmos. Porque a falta de informação, de comunicação ou de verdade entre você, o médico, você e o profissional que está cuidando de você, gente, pode ser até fatal, muitas vezes. E tem coisa que, assim, a gente sempre fala, tem coisa que não tem como esconder de quem trabalha com isso. É visível, né? E a gente percebe quando a pessoa está evoluindo e quando não está. E mesmo assim, no processo inicial, a balança mostra muito. Apesar de eu ter falado até agora que a balança não é o fator, vocês não podem ficar psico na balança, porque tem as questões das medições que eu já expliquei um pouco também. Mas aí é que tá, a balança vai mostrar se vocês estão conseguindo. De repente também, vocês tiveram um problema médico durante um período, é percebido pelo profissional, mas assim, não minta, tá? Senão você vai estar mentindo para você mesmo e você que não vai ter o rendimento que você quer, porque aí você vai ver aquela pessoa que faz direitinho tendo rendimento, né? Porque aquela pessoa está seguindo exatamente o que foi indicado, o que foi comentado, o que foi explicado. Agora, se você coloca uma situação que você fala que está fazendo, mas não está, quem vai estar sofrendo e retardando mais esse processo é você mesmo, tá bom? Então lembrem disso também. Gente, ó, é o seguinte, tem agora a parte importante que vai ficar para um outro vídeo, tá? Que é a questão do exercício em si, né? Eu vou ensinar junto com meu marido, com o Edmilson, né? Meu companheiro de vida aí, de treino, tá? De estudos. Nós vamos estar fazendo uma demonstração né, por vídeo, lógico, explicando de alguns exercícios abdominais, tá bom? Levando em consideração porte da pessoa, alguma limitação que a pessoa pode ter, a gente vai simular algumas situações para que vocês entendam. Então a gente vai estar gravando os exercícios, a gente vai estar falando um pouco que nem assim a quantidade de série, de repetição, como é que a gente pode estar trabalhando esse tipo de treino para ajudar, né, na conquista do abdômen sonhado. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso novo trabalho, né? Sempre lembrando que eu falo e é verdade, sempre faço em conjunto com o meu marido, tá? A gente está nessa vida, né, até um pouquinho da minha vida, mas assim, nós nos conhecemos há 20 anos dentro de uma academia. A questão do exercício físico faz parte da minha vida há muitos anos mesmo, e graças a eles que um dia eu volto num outro vídeo para contar um pouquinho, mas graças a eles que eu tenho um joelho operado, mas eu consigo praticar os meus exercícios, eu tenho ler nos meus braços e eu consigo fazer tudo o que eu quero, então eu realmente posso falar que eu fui salva pelos exercícios físicos, tá? E pelo controle alimentar. E outra coisa, meu marido também, ele em academia muito mais do que eu até em exercícios físicos. E nós nos conhecemos na academia, então assim, isso é o nosso mundo, por isso que a gente gosta tanto e quer divulgar. Então espero que vocês tenham gostado, né, das nossas explicações. Voltando a falar que é importante, por favor, comentem, curtam, acionem o sininho, compartilhem, espalhem isso. Quanto mais gente cuidar de si mesmo, entender como faz, gente, o benefício é para todo mundo, tá bom? E o sol é grande, tem sol para todos.
Então é isso que é legal, a gente tem que espalhar, ajudar um ao outro. Então não esqueçam, vão ter outros vídeos com outros assuntos, mas além disso, se inscrevam no meu canal do YouTube. Eu tenho uma página também muito importante no Facebook, que é o Marcinha Fit, tá? Então me acompanhem, porque lá eu passo outras informações também. Eu tenho um grupo de WhatsApp, estou formando um grupo do Telegram também, para estar trabalhando assim com outras pessoas, conversando com outras pessoas e ajudando quem eu puder ajudar, sempre com orientação, com base em estudos, né, em questões científicas mesmo. Então a gente gosta muito de estudar e sempre estamos em busca de coisas novas, de tirar, né, de explicar para as pessoas o que é fato, o que é fake também. Então sigam a gente, me sigam, né? Mas é isso assim, comentem, façam perguntas, tá bom? E daqui a pouco a gente tá aí com esse novo vídeo com os exercícios e com as explicações dos exercícios pro abdômen, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço em todos.